Olá, boa noite. Eu já entrei até para ver se estava funcionando. Logo mais a gente vai começar então a falar sobre como os pais podem estimular os filhos em casa nesse período aí de isolamento, de quarentena, muitas crianças com interrupção da fisioterapia, dos atendimentos, né? Então, vou esperar aí minha companheira da live de hoje. Enquanto isso, eu quero só pedir para vocês confirmarem se tá dando para ouvir. Olá, sejam bem-vindos. Então, ontem, relembrando para quem não estava, né? Ontem a gente não conseguiu entrar por uma questão de problema técnico mesmo do Instagram. Então, por isso que a gente adiou para hoje. Já vou convidar a nossa ilustre convidada de hoje. Então, chamar aqui a Monique. Esperando a Monique responder. Olá, seja bem-vinda. Conseguimos hoje? É. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Monique. tudo bem? Me apresentar, eu sou Monique, fisioterapeuta. Sou do Rio de Janeiro, formada há 10 anos e há 2 anos só trabalho com a fisioterapia respiratória gentil. Show de bola. É uma satisfação poder dividir essa live contigo hoje. Acho que a gente tem crescido muito aí, né, nos atendimentos domiciliares, né? Então, a gente tem bastante coisa para poder trocar hoje, mesmo em regiões diferentes, né? Então, estou falando aqui de Santa Catarina, tu tá falando do Rio, então a gente tem alguns dilemas que são bem parecidos com os nossos pacientes e acho que foi bem importante a gente ir fazendo esse movimento de fazer as lives, de fazer essa comunicação com as famílias, justamente por ser um momento tão difícil para eles, né? Porque muitas terapias foram interrompidas, muitas crianças estão sem atendimento, tanto crianças que eram vinculadas a atendimento pelo SUS, quanto atendimentos privados mesmo, né? Que foram suspensos. Então, a gente já vinha conversando sobre isso em off, eu e a Monique, e daí a gente foi, então, é, vendo que precisava ter mais força, a gente ir divulgando mais e tentar chegar mais nos pais e nas famílias mesmo com mais informação, principalmente para esse período, né? Então, acho que a gente tem uma conversa bem produtiva aí pela frente. E também a gente ficou um pouco preocupada, né? Porque toda vez que tem algo muito em evidência, né? Começam a jogarem muitos vídeos, né? De fakes e de coisas que às vezes é perigosa, que não é recomendada para todos, né? Então a gente viu a importância de fazer essa live, de reforçar, né? Que fisioterapia respiratória, né? Principalmente a gentil, ela é complexa, né? A gente não fortalece o pulmão, né? O pulmão é um órgão, né? Mas ele tem todo um complexo ao redor que precisa funcionar bem, né? A parte muscular, essa atuação, né? Na musculoesquelética ali. Então, a gente pede de cara, né? Para ter cuidado, né? Com esses vídeos que começam a ser postos e às vezes a gente não sabe, né? De onde vem e que não é para todo mundo, né? Soprar bola, enfim, essas coisas não são para todos. Então a gente veio para explicar para vocês, né, essa questão de como é importante ter um profissional perto, né, para orientar, para guiar vocês e saber o que é mais adequado, né, para cada criança, né, para cada situação, né? Com certeza. E principalmente quando a gente pensa nas crianças mais graves, crianças que já têm outras doenças associadas, né? Então fica bem mais complexo ainda para a família pensar em como, né, estruturar esse período, né?
Então, eu acho que a gente chegou nesse cenário e daí as famílias, de repente, estavam em casa, muitas sem saber o que fazer, né? Então, como continuar, como dar continuidade. E é o que a Monique falou, às vezes vai na internet e tem acesso a vídeo ou recebe mesmo no WhatsApp, principalmente nesse período. E daí, se a família não está muito informada, se ela não tem acesso a um profissional para ter essa troca, às vezes ela corre o risco de expor a criança dela a um exercício, alguma coisa que é padrão, que está ali na internet, e que vai ser mais prejudicial do que benéfico para a evolução dessa criança, né? Então, o que eu tenho visto bastante, assim, de mães perguntando na internet, são principalmente mães que eram atendidas, por exemplo, em instituições públicas e que não tinham contato da físio, né? Então, a partir do momento que interrompeu, que a instituição fechou, às vezes fechou meio súbito também, e a mãe não teve como entrar em contato com a físio e perguntar o que fazer. E daí, de repente, vai pela internet, só que se a gente não for por um profissional qualificado, especializado, que tem esse entendimento da complexidade que é essa respiração, né, que é o sistema respiratório, acaba que corre o risco dessa mãe ficar à mercê do que aparecer, né, do vídeo que aparecer. Então, eu acho que é bem importante a gente ter esse espaço, e é um espaço que foi, eu acho que mais motivado pelos fisioterapeutas que têm a formação de reequilíbrio tóraco-abdominal, que trabalham com a fisioterapia respiratória gentil e bem fortalecidos pela Mariângela, que é a idealizadora do método, que é a importância da gente ir chegando com informações de qualidade mesmo para as famílias, né? Então, não uma informação muito superficial e padrão e que serve para toda criança, que é uma receita de bolo, porque não é, né? Não é. É porque há muitos anos, né, as pessoas acreditam que a gente é só secreção, né? Vamos tirar só a secreção. Sim. Então, vem essas técnicas muito simplórias, mas é mais complexo, né? E aqui no Rio, a gente teve uma ideia, né? Até com uma mãe que é muito presente, que é a Aline, não vi se ela entrou aí ainda. A gente tomou a iniciativa de montar um grupo de mães, que é mais fácil a gente ter um controle de monitorar, né? Assim, então, ela montou mães de comunidades, são todas de comunidades que não têm acesso mesmo. Porque são essas crianças, né? Neuropatas, que precisam de um acompanhamento, né? E que se ficam totalmente fora, né? Sem nada, corre o risco de internar. E agora é a hora de a gente não deixar essas crianças internarem para não superlotar também, né? A emergência. Sim. Então, a gente montou esse grupo, a Aline está mais de frente. É outro ponto que, como faz diferença, né? Uma mãe que estava ali, participativa, querendo aprender, querendo conhecer, e agora ela está dando um show no grupo, ensinando as mães muita coisa. E a gente consegue monitorar mais de perto, ver a necessidade de cada criança, ajustar. É o principal agora, né? Essas crianças que têm algum déficit motor, que limita mais, né? O atraso mesmo, a gente não deixar isso agravar. Por isso que não dá para ser receita de bolo, né? Tem que ter um profissional próximo, né? Tem que ter alguém perto. E essa foi o que a gente levantou, né? De bater nessa tecla de mais colegas se colocarem à disposição também, de assessorar essas pessoas, de orientar, que agora é hora de orientação, a gente mostrar realmente o nosso trabalho, que não é tão simples, né? Que não é tão... Tem que acolher essas famílias e explicar que tem toda uma organização que precisa ser feita, uma musculatura que precisa ser trabalhada, um alinhamento, né? Que existe um preconceito de mão, né? Quando a gente põe muita mão, pensa, ai meu Deus, está ajudando demais, tira a mão. Não, a gente não está ajudando, né? A gente está tirando o esforço da criança para ela desenvolver, né? Então, é importante que nesse momento a gente empodere essas mães, né? Que elas saibam, entendam, né? Os próprios pacientes entendam o que está sendo feito, proposto. Isso a gente só vai ganhar daqui para frente também, né? De conhecimento da profissão, né? E o que eu tenho visto, Monique, eu não sei se você passou por essa experiência, as mães que já tinham as crianças sendo atendidas pelo método RTA são mães que já viam, né, os manuseios, elas já viam os atendimentos. Então, eram mães que, eu digo que elas já estavam meio caminho andado, assim, né, porque daí elas já vivenciavam essa realidade, elas já
viam, mesmo que no primeiro momento não se tinha essa responsabilidade de aprender, né, o que estava olhando, mas elas já estavam observando. E eu vi que muitas mães que ainda não eram atendidas com o método, ainda não conheciam o método, se viram nesse momento desamparadas, porque muitas mães não acompanham a fisioterapia, né? Então a gente tem profissionais que têm posicionamentos diferentes em relação a isso. A gente sabe que a gente trabalha junto com a família, então a mãe pode ver, a mãe tá junto, a mãe vai aprendendo, tu vai ensinando, tu vai ajudando essa mãe a identificar quando essa criança está com esforço, quando ela está desconfortável, quando ela está com secreção. Mas eu fui vendo que não é uma realidade de todas as famílias, né? Não é toda mãe que acompanha a físio, não é toda mãe que assiste o atendimento. E para essas mães eu vejo que o desconforto foi ainda maior, assim, o desespero foi ainda maior, porque a deriva. E daí, a deriva, e daí quando tu começa a conversar com essas mães, tem várias mães que começaram a me ligar, e daí, então tá, então me manda vídeo da criança, aí tu manda outro vídeo, daí tu vai respondendo e vai orientando, e daí tu vai vendo que, assim, talvez o que aconteceu agora na quarentena tenha exposto algumas deficiências, assim, até de relacionamento com o profissional, que até então elas estavam um pouco adormecidas, assim, eu acho, sabe? E que daí, de repente, assim, não, mas o físio suspendeu os atendimentos só. Tá, mas tu manteve acompanhamento com ele tá te orientando alguma coisa? Não, ele só falou que vai voltar depois da quarentena. Aí tu pensa, então vamos lá. É porque até, né, para quem não tem essa visão, é difícil orientar, porque se você, né, só aspira ou faz bolinha, como é que você vai manter, né? É difícil, é difícil. Com certeza. Cultural também que a gente tem que mudar dessa questão dos pais ficarem distantes, né? Existe muita dificuldade ainda de colegas. Lógico que cada caso tem casos que às vezes você tem que distanciar para a criança criar um vínculo e tem que trazer depois de volta. Porque é importante os pais entenderem, dar continuidade, porque a gente sabe que a gente faz só um pedacinho, precisa da continuidade em casa, desse trabalho. As mães que me conhecem sabem que eu trabalho muito em parceria, eu sou a chata que fico lá. Como é que tá? Tá tudo bem? Né? Então, assim, eu acho que é importante essa troca, né? O resultado é muito melhor, né? Mas é uma coisa que a gente, às vezes, tem que aprender na marra, né? Numa coisa que te força a parar para você ver que não pode distanciar os pais. Os pais são amigos, são parceiros, tem que estar junto, tem que entender. Porque é difícil para eles, né? Às vezes os pais me olham, para que tanta mão? Tá facilitando demais? Vai ficar preguiçosa? Que não sei o quê. Eu falei, não, gente, não é isso, o objetivo não é esse. E às vezes você tem que ir com muito carinho para também, né? Eu não lembro quem estava falando sobre isso hoje. Eu falei, gente, mas tem que acolher. Porque imagina você ouvir uma coisa, ainda mais para quem é leigo, né? A vida inteira e de repente chega outro fisioterapeuta e fala uma coisa totalmente, né, complexa e diferente do que ele está acostumado. Então acolhe, eu não lembro quem foi, alguém me falou assim, poxa, os pais me ligaram para aspirar. Atende, vai lá, conversa, mostre seu trabalho. Muitas das vezes você não precisa aspirar. Mas não fala que não vai, ou dá, né, uma carteirada. Às vezes o óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Né? E tem essa cultura. Então acolhe o pai, fala tudo bem. Às vezes eu falo assim, tem aspirador, tem. Mas eu chego lá, então deixa eu ver, deixa eu avaliar. Né? E você tem que mostrar mesmo, né, o que você está fazendo. E é totalmente diferente. Na segunda sessão não vai nem querer o aspirador, né? Então isso parte da gente também mudar, né? Nossa postura e entender que para o leigo não é fácil entender. Se para a gente não é, né? A gente estuda e vê que nada sabemos, né? Cada aula da Mariângela a gente se descobre. Meu Deus, só sei que nada sei. Dá mais um pouco. Exatamente. Quem não sabe, entendeu? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter essa parceria. Tem que ter esse zelo muito grande com esse grupo que estão esquecendo, né? Está se batendo muito na tecla que é arriscado só para os idosos, mas estão esquecendo dessas crianças, né? E que são grupos de, né? E que estão deriva e às vezes até por sobrecarga, né? Muitos profissionais estão nos hospitais aí, né? E acabam não dando a atenção devida a essas crianças, mas a gente tem que se ajudar também como colegas, né? A gente está tendo uma parceria bem legal aqui no Rio de troca mesmo. Quem não está podendo atender, está passando para outro e está trocando.
entendeu? Tem que ter essa troca, não pode ficar desassistido, né? Com certeza. E eu acho que também lembrar que quando se começou a falar de cuidar das crianças nessa época da quarentena, num primeiro momento começou a se falar muito de crianças apenas com problemas respiratórios, né? Isso. Então, começou a falar muito em criança com asma e bronquiolite, assim, né? E daí a gente também tem que pensar que a gente não pode esquecer, né, de que a gente tem uma complexidade de crianças com doenças neurológicas que têm comprometimento respiratório e que precisam, né, desse olhar, que são crianças que não podem também chegar a ser internadas agora, a gente tem que tentar evitar ao máximo que elas sejam internadas. Então, eu acho que a gente aumentou o olhar, né, ampliou o olhar de não pensar só no idoso, mas também a gente tem que ampliar esse olhar de não pensar só na criança asmática, por exemplo, ou a criança com bronquiolite, ou até mesmo a criança que está internada na UTI, né? Porque a gente tem muita criança que está em casa e que é muito grave, né? É uma criança que ela precisa dessa fisioterapia, que ela precisa desse acompanhamento para que ela não chegue na UTI, para que ela não chegue no hospital, né? Para que ela consiga ficar estável em casa, né? Então, eu acho que também é uma coisa importante da gente estar abordando hoje também, né? Porque a gente também tem essa questão do pulmão, né? Só pensar no pulmão, mas o pulmão precisa, ele é um órgão, ele precisa dessa musculatura. Então, essas crianças que têm alteração de tônus, deformidade, né, de tórax, escoliose, isso tudo afeta. Então, isso não está sendo lembrado, né? Não sendo levado em consideração, mas a gente tem que pensar nessas crianças por prevenção, né? Uma coisa que a gente tem que bater nesse martelo, a gente tem que mudar a nossa cabeça para prevenção. E a gente é doutrinado a tratar só a fase aguda. Por isso que tem essa cultura da secreção. Mas por que deixar lá, né? Chegar até lá que não tem o que fazer, né? Que é uma bola que a gente está até batendo desse corona. Será que precisa chegar a agudizar, né? Para dar assistência? A gente tem que começar a pensar nisso, né? Será que não acaba tanto porque passou um time ali, né? Tudo isso a gente vai ter que estudar, correr atrás e ver. A gente tem que mudar a nossa cabeça para prevenção. Acho que o fisioterapeuta tem que começar a botar isso na cabeça de prevenir, não tratar a fase aguda, de olhar com mais carinho, né? Só essa semana eu tive 2 experiências de atender um irmão e quando olhar para o outro, falou, opa, mas aquele lá que precisa de atendimento, não é esse? Mas você tá com meleca, mas olha o tórax daquela criança. Aí você vai ver, a criança tá lá mega, hiper insuflada, com bloqueio horroroso. Aí você atende, aí a mãe chega, às vezes você não pode nem cobrar, porque a mãe, mas ela não tem nada. Mas aí quando você mexe, sai secreção pra alma. Então, assim, precisa ter esse olhar, que o corpo dá sinais antes, né? E essas crianças estão muito antes, né? A gente precisa ter um cuidado especial, precisa ensinar as mães, ter essa parceria, elas precisam entender. Até saber quando pedir ajuda antes. Não esperar gravar para chamar um fisioterapeuta também. E é bem isso assim que eu acho que a gente vai entendendo conforme a gente vai trabalhando, né, com a Fisio Gentil, de ir fazendo esse ensinamento da família e de uma forma assim, de ir mudando esse conhecimento que eles tinham, esse entendimento que eles tinham de uma forma gradual, né? Eu passei por uma experiência na semana passada de uma mãe que veio me buscar para conseguir fazer atendimento domiciliar e a demanda era, não, o médico pediu para fazer fisiomotora porque ela é hipotônica, ela tem 2 meses e tal. Eu, tá bom. Então fui lá, fiz a avaliação e eu falei, olha, o principal dela agora não é nada motor, assim, a gente tem que trabalhar muito essa questão respiratória, uma criança com tiragem, com bloqueio respiratório, uma criança com refluxo, sabe? E dela, não, mas o médico falou que ela tinha que estar controlando o pescoço. Eu, então... a gente vai... então a gente vai... Uma hora a gente chega lá, mas a gente vai começar por outro caminho e tal. E dela, não, Julia, mas ela não tem secreção. Aí tu vai sempre construindo, então. Não é só a secreção... Então, é isso também, da gente poder acolher, porque é a informação que chegou para essa família. Ela precisa fazer fisiomotora porque ela é hipotônica, né? Então, para ela, é isso. E vem de um hora que tu acompanha há muito tempo, né? Então, exatamente. Então, não dá para eu dizer, não dá para eu
de cara dizer para essa família, não é fazer motora, tem que fazer respiratória. Se eu não explicar, se eu não acolher, ele vai achar outra, né? Tipo, ele vai virar e falar, não, eu quero outra, então, porque ela não tá fazendo o que eu tô pedindo. Mas isso é um pouco de amadurecimento, né, que a gente vai aprendendo, né? Às vezes a gente faz isso inconsciente, depois fala, gente, não é pra fazer isso. Tem que entender que ele não entende essa relação, Com né? certeza. Até pra gente é difícil, que não existe essa separação, né, de respiratória e motora. Você só vai se mover e desenvolver se você respira bem, se você não gasta energia, se você poupa energia, se você tem uma respiração eficaz. É incrível, a Soraya passou aqui, ela foi um exemplo que quando eu entrei na clínica, né, era uma criança com uma cifose absurda, não tinha controle de cabeça, já tinham até pedido para ela comprar um andador, que o menino não desenvolvia. E eu fiz um atendimento. E ela já chegou na clínica, o que ela fez? Veio o coordenador, falou, o que você fez? Tipo assim, eu falei, pronto, vou tomar um esporro, o que eu fiz? Aí ela, olha aqui. Aí ele me mostrou um vídeo, foi até o coordenador que chegou para mim. E o Enzo se puxando para de pé. Entendeu? Porque a cifose não permitia o controle de cabeça e não permitia ele ter a sustentação de tronco e se puxar por ali, entendeu? Então, assim, caminha junto, mas a gente precisa sentir o time também de falar com os pais, que é difícil, porque pra gente foi difícil, né, esse aprendizado e tirar esses conceitos, né, muito enraizados, respiratória, motora, não se mistura. E, de repente, chega aquele boom de informações, é mais pros pais, assim. Às vezes eu tento, vejo que eles não estão preparados, eu espero um pouquinho, né? Faço um pouquinho o que eles querem, mas eu volto porque é importante. Até chegar um momento que eu sei que eles vão me ouvir, eu falo, tá vendo? Por isso que eu trabalhei dessa forma. Olha como é que agora consegue ficar de pé, sem esforço, tá brincando, é prazeroso. A fisioterapia não precisa ser, que é uma coisa também que hoje em dia não precisa ser uma coisa militar, né? Vambora, sustenta, 1, 2, 3, não é assim. A criança pode ter prazer, né? Tem uma fisioterapeuta, eu não conheço ela pessoalmente, gostaria de conhecer, ela defende muito, né? Que o brincar nos faz iguais, né? Que o brincar leva a função. Então a gente precisa botar isso na cabeça dos pais. O brincar é função, o brincar é uma atividade, exige, né, um controle, a motivação que forma em grama de aprendizado. Só que para isso tudo, Sim. respirar bem. Você tem que respirar bem. Então é difícil, né? É bem difícil. E eu acho que a gente está indo nesse caminho. Hoje a gente tem mais condições de chegar em mais gente, principalmente por a gente estar fazendo agora essa divulgação maior nas mídias digitais, assim, porque daí acaba que muitas vezes a família que nem tinha sido indicado fazer físio, né? Então, às vezes, a criança nem tinha indicação de fazer, por exemplo, fisiorrespiratória, mas aí ela vai escutando outras mães falando, mas meu filho também tem isso, meu filho também tem essa dificuldade, mesmo ele não tendo secreção, ele tem essa alteração, né? Então eu acho que também tem essa questão que a internet foi possibilitando que as mães fossem se identificando umas com as outras, né? Então uma mãe divulga, meu filho fez RTA, e depois disso ele melhorou, ele tá conseguindo se puxar, tá conseguindo controlar melhor, tá conseguindo brincar melhor. Aí na outra mãe sai um alerta do tipo, então existe, né? Quero conhecer, né? Isso aí. Exatamente. Não tem jeito. Por isso que nem adianta a gente bater de frente, né? Deixa, né? Que isso vai desenvolver e o desenvolvimento desperta, né? As outras pessoas do interesse que é diferenciado, né? É um olhar diferenciado, mais global, né? E precisa ser assim, Com certeza. Precisa ter esse olhar global, né? São ser humaninhos, né? Tem toda uma complexidade em volta ali, né? Com certeza. Tem a Bruna aqui que ela colocou um comentário. Legal a ideia de mostrar para os pais o que está sendo feito, assim eles se sentem mais seguros com o que estão fazendo com os filhos, que muitas vezes tem aquele sentimento de fragilidade, não ocorrendo um atendimento robotizado ou sem conversar. Realmente, bem importante isso. Esse é um dos preceitos nossos. A Aline ainda comentou, as mamães agradecem. Com certeza a confiança é muito maior, né? O vínculo que a gente faz com a família hoje é muito maior, porque a gente tem essa proximidade e essa abertura mesmo, né? Então,
esses tempos, acho que foi essa semana que eu estava atendendo, e daí eu estava terminando o atendimento, e daí a criança já estava dormindo, e daí ela estava de lado, assim, no colo, e eu terminando de fazer RTA com ela. E daí chegou o vô e disse, tu tá só fazendo ela dormir. Aí a mãe virou, não, ela tá fazendo fisioterapia respiratória gentil. Ai, mas toda cheia. Olha, parece que não tá fazendo nada. Porque no começo era muito difícil, ainda mais essas de criança com neuropatia, tem essa cultura da mão pesada. E quando você vem com aquela mão gentil, né, já te olha assim, mas tem que apertar, né? Senão não vai sair, tem que ser mais firme, não pode ser boazinha. Mas aí depois vai vendo que não é bem assim, que as coisas fluem, a criança se diverte, né? É incrível, assim, como a criança parece que você tira ela do escuro, né? Eu pego PCs bem graves e é incrível, né? Porque eles começam a sorrir, a balbuciar no seu atendimento, você vai libertando, né, de tudo que não deixa ele, né, se expressar. Sim. Desse menino que me marcou muito, a cuidadora falou assim, engraçado, ele só faz isso com você, né? Aí eu quase tenho que botar, né, fisioterapia respiratória gentil, né, tipo um marketing ali, né? Mas é incrível, é gostoso, né, ver as crianças assim florescer, as pessoas parecem que até adulto, né, quando você vai atendendo, você vê que melhor humor, né? Assim, é muito bonito, assim. Eu sou suspeita, né? Quem me conhece sabe que eu tô apaixonadíssima, porque é muito bonito um atendimento. Quem nunca viu, né? A convido a ver, porque é muito bonito, é gostoso, assim. Sim. Dado para ambos, né? Paciente e Não, é uma transformação, assim, né? A gente tem uma conexão com a criança, com o paciente, que ela transborda, assim. Então, a criança vai estar sorrindo, ela vai estar brincando depois, ou ela vai estar relaxando. Às vezes tem uma criança que tu vai atender e que daí faz não sei quanto tempo que ela não dorme, né? E daí a hora que tu atende, ela apaga e daí a mãe fala, tá, mas ela não estava dormindo antes, né? Então, eu acho que... Não sei se já acontece contigo, conforme você vai fazendo manuseio, ela vai caindo assim na sua mão, assim, ó. Sim. Vai relaxando, parece que ela vai quase um spa, né? E assim, aí, é engraçado que os pais falam, olha só, que sem vergonha, né? Mas é muito bom, né? Você poder respirar bem, né? Sem né, esforço, sem aquela secreção incomodando, né? Às vezes nem tem secreção, mas só a desvantagem que tem ali, né? O aumento de ar, né, e tudo, já é muito desconfortante, né? Mas é um florescimento muito legal. E eu acho que... É quase uma mãe físio. É mesmo? O que ela colocou ali? É tão bom ver... É tão bom quando a gente consegue ver a diferença do antes e depois. Aí se apaixona mesmo. É uma tática que eu sempre uso. Eu sempre tiro foto. Porque a foto é... depois, né? Porque às vezes você faz, não fez nada. Quando você mostra a foto, eles... meu Deus, o que você fez? Mas a foto é sensacional. A Cris, ela colocou ali, Amanda, assistir vocês, tem um bebê com traque e GTT. A Cris é daí, do Rio, ou não? Peraí, eu tava atrás. Amanda, assistir vocês. Cris Andrade, eu não tô conhecendo a foto, mas eu acho que é. Ela é do grupo, Aline, a Cris? É que tem tanta mãe no grupo, eu não sei mais. Me perdoe. Vamos ver depois. A foto. A mãe do Enzo até botou aqui, foi ele que eu falei, que puxou do primeiro atendimento para subir. Ele dorme as sessões. Tá, que legal. Ele dorme e depois eu tenho que começar uma coisa ativa, ele já sai mais acordadinho, mas ele sempre dorme na sessão. Ela é do grupo sim, Monique, olha lá, Cris Andrade. É porque o grupo eu ainda não sei o nome de todas, um grupo que tá crescendo muito. Até a Sim. Tô nova aqui, tá. Então tô perdoada, Cris. Não decorei o nome. Mas isso aí. Um alô para elas diário lá, para dar um suportezinho. Não, com certeza. E eu acho que conforme a gente vai falando, né, sobre os resultados, assim, sobre os efeitos, vai ficando mais claro da complexidade que é mesmo, né? Então, as crianças são complexas e os resultados também são muito amplos, né, Monique? Então, só se a gente for já elencar o que a gente conversou até agora, a gente já falou de efeitos que não estão diretamente ligados com a respiração, né?
Então, a gente falou do brincar, a gente falou do falar, a gente poderia falar da motilidade gastrointestinal, que muitas vezes a criança, né, não está conseguindo evacuar, e daí a hora que termina aí, pronto, a fralda está cheia, ou já está na hora, né? Então, eu acho que é importante também a gente estar falando sobre isso, até para ir ficando mais claro para as mães, porque às vezes a demanda dessa mãe nem é relacionada mesmo à questão respiratória. Como ela nunca, né, às vezes nunca reparou em nenhuma alteração do tórax, então às vezes não é essa demanda. Mas é bom a gente ir deixando claro a variedade, né, dos efeitos que a gente tem com o método, porque daí muitas vezes a demanda dessa mãe é, não, meu filho tem muita dificuldade de evacuar, ou tem muito refluxo, ou tem muita dificuldade para dormir, né? Então a gente consegue também ir divulgando mais essa vasta complexidade do RTA também, né? Exatamente. Até dor, né? Tem gente que trabalha com dor, com RTA, e aí dá pano para manga, né? Muitas coisas. Com certeza. A gente descobre mais um caminho, né? Que o RTA entra aí para atender, né? Meu esposo brinca comigo, às vezes ele tá com dor no pé, assim, ele fala, faz o RTA aí. Eu falei, não cheguei nesse ponto, né? Mas ele se trata tudo. Eu falei, mas ainda não chegou no pé, mas é engraçado, assim, essas coisas. Mas realmente, cada paciente é um aprendizado, a gente vê que dá mais, né? A gente vê, tô vendo muita resposta com paciente com escoliose. Você começa a organizar ali como melhora e sai secreção do além, né? Que às vezes nem tinha. E aí, né? Que às vezes, uma vez uma pessoa até falou que eu tinha produzido secreção, que a criança não tinha. Eu comecei a... De repente... Começou a sair, agora eu falei, tá com poder, né, de produzir. Não é, a secreção já estava ali, né? Só estava aprisionada, né? Mas é muita coisa, assim. A respiratória é muito complexa, né? Nós mesmos, né, banalizamos, né, o nosso trabalho por muitos anos, né? E não é bem assim. A gente tem que dominar muito fisiopatologia, fisiologia, biomecânica, né? Essa questão de ação muscular, o que a patologia, né, causou ali. Então, assim, tem que ter cuidado com qualquer orientação, né, que postam, né? Que a gente tem que pensar muito bem se aquilo serve, né, pra gente ou não. Então, é legal ter um profissional sempre por perto, de confiança, tira dúvida, olha, isso posso para mim. De repente é só um ajuste, né? Uma adaptação, mas a gente tem que ter cuidado, porque não é tão simples como parece. Apesar de ser gentil, delicado, né? Um vínculo muito bonito. E importantíssimo você ter tocado na questão do vínculo, porque é uma outra coisa que o fisioterapeuta não aprende, né? A Maria Ângela bate muito nessa tecla. A gente não aprende a criar o vínculo com a criança, né? Às vezes a gente já chega, já tira a roupa da criança, não é assim, né? É o corpinho dela, né? Eu tenho uma bebezinha que ela falou isso pra mim. É meu. Ela botava a mão no... É meu. Eu falei, é seu. É seu. E a mãe já querendo tirar a roupa. Não, é dela. Calma. A gente vai chegar lá. Você tem que respeitar a criança, né? Eu sei que a gente tem a vida corrida, mas para você ter um bom atendimento, você tem que criar o vínculo, você tem que respeitar, tem que chegar com calma, brinca um pouquinho, depois põe a mão na criança, né? Às vezes você demora um pouquinho, mas faz uma diferença absurda. Mesmo nos que as pessoas acham que não interage, que interage, a gente tem que ter um respeito, né? Ao encostar, ao falar, ao conversar. Olha, eu tô aqui, eu vou tocar em você. Tem que conversar, o tempo todo conversando, cantando. Eu canto muito nos meus atendimentos, coitada das mães, né? Que a voz é ruim. Mas eu acho que acalma, né? Uma musiquinha, né? Uma coisa assim. Quando dá para botar num aparelho, a gente coloca, mas eu acho que o cantar, você cantando, a criança presta mais. E tem a questão da melodia, né? Da tua entonação, né? Eu acho que às vezes alguns profissionais têm um pouco de pressa, né? Então, não, por causa do tempo, né? Não, é porque eu não posso me atrasar, porque depois eu tenho outro horário e tal. Hoje em dia eu já deixo sempre uma folga entre um horário e outro, pensando que eu posso me atrasar, pensando que essa criança pode não estar tão bem, né? Então, às vezes, tu demora um pouco mais para estabelecer o vínculo naquele dia, né? Para tu se conectar com a criança. Às vezes tu chega e ela teve uma noite ruim, né? E daí ela tá um pouco irritada, tá um pouco mais chorosa. Então, se no atendimento anterior tu conseguiu estabelecer ali o contato
e começar antes, às vezes no outro dia tu não consegue, né? E não vale a pena, assim, tu sacrificar, né, esse primeiro contato, apressando a criança, porque o rendimento do teu atendimento vai ser péssimo, né? Então, se tu não começa esse atendimento bem, e se tu apressa, se apavora ali, tu pode ficar mais dos 50 minutos que for, que daí tu já perdeu ali aquele timing, né? Na verdade, então, é ter tempo, é ganhar tempo, né? Você precisa exatamente. do vínculo, senão não vai rolar, né? Precisa dessa parceria. Não tem jeito. Sim. E até aproveitando ali o gancho que a Aline colocou, né? A Aline colocou assim: o RTA tem sido primordial em tempo de quarentena, pois o Michel é muito espástico. Eu acho que para a gente ir entrando mais nesse assunto das crianças com doença neurológica, com comprometimento neurológico, eu acho que talvez tenha sido o perfil ali de paciente que se sentiu mais acolhido por estar um pouco mais desamparado, né? Então, porque acaba que muita criança típica que tem questão respiratória, às vezes as questões respiratórias passam batidas, assim, né? Então, como às vezes não é limitante, então às vezes é uma criança que continua indo para a escola, que tem uma alteração, que tem uma dificuldade sim, mas se isso não é tão limitante, às vezes isso passa batido, mas para a criança com comprometimento neurológico, com restrição de mobilidade, não passa batido, né? Então, faz muita diferença. O esforço que ela faz, ele limita ainda mais, né? Então, se ela já tem uma limitação por uma questão muscular, por uma questão musculoesquelética, quando tu pega a questão respiratória, tu vai limitar ainda mais essa criança, né? E daí, quando a gente tem esse olhar, então, da fisiorrespiratória gentil com essas crianças, a gente vai dando, aquilo que tu falou, tu vai conquistando coisas que ninguém, muitas vezes, nem imaginava, né? Ah, não, porque é uma criança muito grave, é uma criança muito comprometida, então não tem evolução, ou uma coisa que eu escuto que é bem ruim também não tem prognóstico, né? Não tem prognóstico de melhora. Não tem o que fazer. É triste, né? Uhum. Engraçado que eu vi isso na faculdade, sabe? Ai, não vai pra neuro, não, porque a neuro esqueci como é que se fala. É frustrante. Né? Fala assim, nada com o paciente. Como não? A gente só ganha muito, pelo contrário. Eu acho que com né, o RTA, você vê como essas crianças têm prognóstico, assim, como você ganha. Lógico que tem as crianças gravíssimas, mas você ganha muito de qualidade de vida. Você mantém ela, né, sem infecção, afastada de hospital. Isso é muita coisa, né? É um caminho, né, a gente a se aprofundar que não era, né? Muitas vezes, né, a Aline sabe disso, foi muitas vezes deixado de lado, né? Não, isso é normal, tudo é normal, né? Ficar cheio de secreção é normal, ficar com tórax deformado é normal, viver com pneumonia é normal, aí a mãe já vai com a receita anual de antibiótico, corticoide, porque tudo é normal, e não é. Essa criança não tem necessidade de ficar desse jeito, sofrendo desse jeito. Por isso que não evolui, né? E depois ainda exige, vamos lá, vamos ficar em pé. O bichinho tá lá, sofrendo para respirar, e vai lá, pá, e põe de pé. Aí chora. Ah, mas só chora. Meu Deus, que criança que só chora. Aí fica, meu Deus, calma aí, vamos parar. Por que tá chorando? Né? Espera aí, ninguém chora à toa, né? Pode ser uma questão sensorial? Pode, mas vamos ver por que tá chorando, né? Tem alguma coisa que tá irritando essa criança. Então, vamos parar. Espera um pouquinho, cria o vínculo, né? Vê essa questão de respiratória, vê essa questão torácica, vê se não é o pé, às vezes é o pé que não tem ainda, né, uma boa postura, então é complexo, né? Só que dá trabalho também, né, Júlia? É muito trabalho, né? Cada criança tem que analisar cada atendimento seu, né? Cada evolução. O que você não conseguiu, precisa melhorar. Por isso que não dá para separar respiratório e motora, né? Tem que ter esse olhar amplo, né? E eu acho que até quando tu diz assim, né, de coisas que são normais, eu acho que uma coisa que também é um pouco banalizada e que a gente está em processo de desconstrução é de que essa criança vai viver internada, né? Então, se a gente for pensar num cenário assim, antes da gente ter mais profissionais fazendo RTA, né, mais profissionais atuando com RTA, a gente tinha um cenário de que as UTIs pediátricas, elas eram
dominadas por crianças com comprometimento neurológico, né? E muitas vezes essas crianças, elas eram traqueostomizadas precocemente, elas recebem a gastro de forma precoce. E daí, a hora que tu vai vendo, talvez o cenário dela não fosse esse, né? Então, eu tenho visto muitas crianças que eu atendo hoje e que eu comparo com crianças que eu atendi lá na época da faculdade ou logo que eu saí da faculdade e que foram crianças que muitas vezes ficaram tempo sem físio, sabe? Aquelas crianças que demoraram para ser atendidas e que tu vai vendo assim, poxa, talvez aquela criança, se ela tivesse sido atendida um pouco mais precocemente, se ela tivesse tido acesso ao RTA, por exemplo, mais cedo, talvez ela não tivesse tido tanta internação, não tivesse chegado numa tráqueo, não tivesse chegado numa gastro, né? Então, eu acho que a gente tem também esse olhar, a gente tem olhar para o quadro da criança, né? Quadro global, então, para não dissociar a questão da respiratória e da motora, mas acho que também tem de não expor essa criança a intervenções desnecessárias, muitas vezes, né? Então, de estimular essa criança, de trabalhar mesmo e ver o que ela tem capacidade, né? Pode ser que ela não fique numa tráqueo, né? Pode ser que essa criança consiga gerar um volume, consiga ter uma tosse efetiva, né? Mesmo tendo um comprometimento neurológico, né? Mesmo sendo uma criança grave. Então, eu acho que quando a gente vai vendo essa complexidade do método e a gente vai associando com a complexidade do quadro das crianças, a gente também não subestima a capacidade dessas crianças, né? Porque elas podem conquistar coisas que a gente não imagina, só que elas precisam desse caminho, né? Elas precisam desse direcionamento. Saber que a gente existe. Porque tem essa coisa muito forte. Ah, é neuropata, então é melhor traqueostomizar logo, já faz gasto, porque ele vai precisar lá na frente. Você não sabe se ele vai precisar lá na frente, né? Isso é meio cruel. A gente fala que é o kit, né? Fechou o diagnóstico, ganhou o kit. E a gente sabe, né, o estrago que faz, né, de musculatura, né, de corte, de incisão, né, a perda de força abdominal, né, questão de cervical e tal. Lógico que cada caso é um caso, né, mas a gente vê hoje que a maioria não precisaria se tivesse essa assistência precoce. Também demora a chegar pra gente, né, acho que desde você que ainda consegue pegar anel, né, desde aí, né, já deveriam sinalizar e começar um acompanhamento, né, quando vê alguma alteração de tônus. Mas a gente não tem essa cultura de prevenção, né? Ah, não, espera, que aí quando dá ruim já traqueostomiza, gastro e pronto. E vai ficar em casa. Se bobear, ainda ganha um BIPAP e um Coffee Assist, né? Então, é complicado, né? A gente não precisa de tanto... A gente se mecanizou muito, né? E perdeu um pouco, né? De mão, de avaliação, né, de olhar o tórax. Eu vejo ainda muita gente perdida quando você fala de tórax, musculatura. Até a gente estava discutindo sobre corona e eu chamei a atenção, né? Ninguém soube me responder, não sei. Tipo assim, né? A gente não olha mais pro tórax para ver o que está acontecendo, qual o comportamento. Será que não tem nada para fazer? Né? A mesma coisa dos nossos neuropatas, entendeu? Sempre tem, eles sempre respondem muito bem. Às vezes demora um pouquinho porque chegou tardiamente pra gente. Mas sempre tem o que ganhar, sempre tem o que melhorar. Entendeu? E com as mães perto, nossa, é divino assim a melhora, porque aí dá continuidade e é praticamente uma fisioterapia diária, né? A gente tem que também tem que chamar eles para perto, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa também que a gente tem de ganho é que, do mesmo jeito em que hoje a gente profissional consegue divulgar mais na internet, as mães também conseguem ter mais voz na internet, né? E, consequentemente, daí elas atingem outras mães, né? A informação delas chega em mais mães, né? E daí eu acho bem interessante, assim, porque a partir do momento em que tu vai dando esse conhecimento para essa mãe e ela vai entendendo o que está acontecendo, então tu mostra, tu explica, ela vê o resultado, aí depois várias mães chegam para mim, Júlia, eu sigo tal página, e daí eu vi a criancinha respirando, aí eu mandei uma mensagem para a mãe e perguntei se ela já conhecia o RTA. Porque daí também vai despertando esse entendimento global nas mães, né? Ela vai identificando também que, se é bom para minha filha e ela faz isso, então eu vou olhar a outra, também vai ser bom para ela, né?
Eu confesso que eu já fiz isso uma vez, eu vendo o Instagram de uma criança famosa aí com síndrome de Down, e eu vi o tórax todo deformado, eu não aguentei. Eu fui lá no inbox, mandei pro pai, falei, você conhece o RTA? Mas ele não me respondeu, mas a gente se coça, né, quando vê. A gente tenta, né? Desse tórax, entendeu? E a gente contamina, né? Acho que quando meu marido tá muito perto, quando ele vê alguém assim, ele vai lá, faz RTA nela. Uma pessoa na rua, falando, não é assim, dá cartãozinho, dá cartãozinho. Não, não é assim. Mas coça, né? De ficar assim, ai meu Deus, eu acho que isso passa para as mães, né? Ela vê a melhora, vê como o filho ficou e quer que as outras mães tenham, né? Essa sensação, né? Esse ganho Sim, também, né? É quase que foge do nosso controle, né? claro, com certeza. Porque o conhecimento é algo que não tem preço, né? A partir do momento em que essa família vai tendo conhecimento, não tem fim, né? É só o começo, né? Então ela vai entender cada vez mais, e vai defender porque ela acredita no que ela tá vendo o resultado, né? Tem um comentário aqui da Soraya. Soraya. Fisioterapia motora e respiratória andam juntas. Uma ajuda a outra no desenvolvimento global da criança. Essa é a minha opinião de mãe, depois que conheci o RTA. Não sei se tu reconhece ela ali pela foto. Ela que é a mãe do... Doença, que Ah, do Enzo. Ai, que legal. criança, E o mãe. Enzo com que idade? O Enzo já fez 3, Soraya. Não lembro a idade dele. Sou péssima de idade, gente. Péssima. Nossa, eu não sei por que o meu não tá passando. Eu tenho que passar manual aqui. Deu? Travou? Não tá subindo os comentários. Eu tenho que passar. Agora acho que vai. Meus filhos fazem isso. Mãe faz RTA em mim, RTA é bom pra tudo mesmo. A Sinara falando que os filhos pedem pra fazer RTA. Ah, Cara, pra tudo, pra tudo. Ele tá com dor no pescoço, ele pede RTA no dedo, ele inventa. Ah, até meu afilhado tá aí. Beijo, Lucas. Meu afilhadinho tá aí. 3 anos e 7 meses já, o Enzo. ai, que legal. Rápida a resposta dele, né, Soraya? A Soraya ficou assustada. Eu achei que eu tava tomando uma chamada no trabalho. Porque ele se puxou de pé no primeiro atendimento, né? Era um detalhe, né, que tava empacando ele, né? E ele já ia pro andador. Aí quando ela me falou que o andador tava demorando, eu falei, graças a Deus, que até chegar ele já vai estar andando. Eu não deixa esse andador pra lá, que ele já tá fazendo marcha lateral. Vamos focar nisso aí. Foi muito engraçado, assim. Estou conhecendo a RT agora, mas estou amando. Fabiana. Ah, é a Fabi. Peito de pombo da Baby. A Fabiana é uma das do grupo. A filha dela é Aham. cardiopata. Que por conta dessa pandemia, a cirurgia foi suspensa. E ela estava com o tórax bem desconfortável, né, Fabiana? E a gente conseguiu dar um suporte nela à distância e ela melhorou muito. Ela falou que no primeiro atendimento já viu melhora. Aí você vê, né, uma cardiopata, né? O gasto energético que ela tava ali e não podendo, porque ela tá dependente de uma cirurgia cardíaca, né? Aí você vê o leque, né, que a gente tem, né? E Sim. criança que quase assim, não sei agora, mas quando eu atendi ela quase não tinha secreção. Ela só era muito irritada, acho que pela cardiopatita, ela chorava e fazia muita coriza. Uhum. Mas pulmonar não, mas pela dificuldade, ela fez várias cirurgias, nem lembro quantas. E agora ela tá bem complicada dessa questão cardíaca. Então, assim, tudo para ela é muito, né? Ela transpira em repouso. Então, assim, não pode gastar energia, né? Então, é uma criança Sim. que tem que ser acompanhada com a RTA, a diminuição do gasto. Ela foge, né, do que a gente acha que a RTA respiratória é só secreção. Não. A gente precisa diminuir o máximo de esforço dela para ela ter tempo hábil de aguardar a cirurgia, né? E é uma mãe bem empenhada também, né, Fabi? Ela se esforça bastante, tem ajuda, vai dar tudo certo, né, Fabiana? Mas é isso, é o leque que É, tem. e eu acho que aproveitando que a gente está falando sobre as realidades que a gente está vivenciando agora, é, a gente está com várias famílias sem atendimento, né? Então eu acho que o fato da gente ter mais facilidade de acesso, tipo a celular, praticamente todo mundo tem celular, né? E daí a gente consegue filmar, mostrar alguma coisa, né? Até pelo próprio WhatsApp a gente consegue fazer videochamada, né? Então eu acho que
é importante a gente ir lembrando e explorando o que a tecnologia tem a nosso favor, né? Principalmente nesse período. Então, pode ser que uma criança que tu atendia e que estava bem, e daí agudizou, e daí, de repente, tu tem que orientar. O que eu tenho tentado fazer nas crianças que não estão em atendimento, eu até ia te perguntar como é que tu está fazendo. Algumas mães que eu tinha recém começado o atendimento, então mães que às vezes ainda não tinham muito conhecimento sobre os manuseios, que eu ainda não tinha ensinado muita coisa, as mães têm filmado, me mandado vídeo da criança, daí às vezes eu respondo com outro vídeo, mostrando na boneca ali o que ela pode fazer, ou ligo para a mãe e vou dizendo, olha mãe, tenta fazer isso, e daí eu vou corrigindo ao mesmo tempo, se é uma hora que eu posso, né, que eu estou disponível. Porque, assim, as mães que já estão há mais tempo com a gente, elas já viram mais, elas já aprenderam mais, então esse raciocínio já está um pouco mais natural, né? Mas o que eu vi, pelo menos aqui, a gente está nessa fase que naturalmente as crianças ficam mais comprometidas da parte respiratória por conta de mudança de clima, né? E tem várias mães que tinham começado a entrar em contato comigo agora, e tinham começado o atendimento agora, e que agora suspenderam por conta desse período ali. Muitas mães acabaram suspendendo nessa época da quarentena. E daí eu acho que é aproveitar esse momento também, né? Aproveitar o que a gente tem de tecnologia e fazer. Ou vai ser ao vivo, que daí tu faz uma videochamada, ou ela grava, tu corrige, enfim. Eu tenho feito esse movimento e tenho visto assim que a gente acolhe mais essa família, então eles se sentem mais amparados porque tem alguém olhando, tem alguém acompanhando e eles estão começando a reagir, eles estão atendendo essa criança na medida do possível. E também a gente sente que essa criança não vai ficar totalmente desassistida, né? Assim, a videochamada, eu tô com um pouco de dificuldade, porque o que acontece? Eu tô na rua atendendo, né? E aqui no Rio, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se como muitos fisioterapeutas trabalham em hospital, eles não estão dando conta da demanda externa. Então, eu tô com uma ligação de mãe, assim, assustada de ligar e não tá conseguindo atendimento. Então, eu tô atendendo criança agudizada. A gente tá tendo em paralelo, para dar um desespero, um surto de H1N1 aqui no Rio. Então, tá tendo um surto com corona. E as crianças estão ficando de lado, desassistidas em casa. Então, eu tô contando muito com a Aline, assim, que a Aline, ela já sabe muita coisa. Então, ela faz os vídeos para mim, eu oriento. E eu vou repassando. E eu jogo para essas mães, que não sei nem quantas tem, mas deve ser umas 10, eu acho, que são todas de comunidades. Ainda tem da clínica que eu trabalho, que tem que fazer um atendimento remoto, mas aí eu conversei, eu tô fazendo um pouco, né, diferenciado, porque não tem como eu ligar, né, no horário, eu tô na rua, mas eu tento, com a parceria da Aline e com muita explicação, tentar orientar. Mas eu tô tendo um pouco de dificuldade também, porque a maioria não tem primeiro contato com a RTA. Então eu tô, assim, ensinando manuseios simples, que não tem erro, né, assim, de fazer. Sim. Tendo um pouquinho de paciência com as mães, né? É uma coisa que tem uma mãe nossa que ela tá com fratura na coluna, então ela não pode fazer na filha. É uma fratura vai ser consolidada, né, sem intervenção. Mas eu falei com ela para ensinar o filho, mas o filho tem 15 anos. Eu falei com ela, não exige demais. Ela até sabe, mas o filho não. Eu falei, não exige demais. Vamos começar devagar, elogia, vai lá, incentiva. Então, acho que até para a gente ensinar, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque é difícil, né? Então, assim, eu ensino muitas coisas posterior, sabe? De liberação, desimpactação, peitoral, que não tem, né, muita repercussão. A circular eu evito, porque assim, tem que ser uma coisa muito bem orientada, tem que ser leve. Não fazer carga, né? Porque eu fico com medo que às vezes as mães mão pesada, né? Então eu fico alivia. A única coisa que eu corrijo é a mão pesada. Mas essas coisas mais ao redor, né? Que não né, provocarem algum risco para a criança. Mas eu tenho essa parceria da Aline, que ela sabe muito, e tento fazer isso também, que é uma outra coisa que eu não sei se você teve essa situação da mãe não poder fazer por questão de saúde e de recrutar alguém da família, que aí tem mais dificuldade que a mãe. Então, até para a mãe não brigar, né? Tipo assim, não fica brigando, porque tá todo mundo estressado também, né? É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, até com essa consulta à distância,
de não sobrecarregar a família demais, né? Porque mudou a rotina inteira, as famílias estão, né, meio à deriva, perdida, É, criança tu dormindo, sabe que né? tu sabe que eu comecei a fazer essas conversas com as famílias. No primeiro momento, às vezes, tipo, tô na rua, daí às vezes eles ligam, às vezes nem é por vídeo, mas fica tipo uma chamada, e daí eles vão tirando alguma dúvida. E eu comecei a ver que muitas das demandas elas eram maiores do que só não estar sendo atendido. Então, por exemplo, Júlia, mas a rotina dela mudou, porque ela não vai mais para a escola ou ela não vai mais para a terapia. Daí, como é que eu vou lidar com essa mudança de rotina? Então, eu acho que isso que tu falou é fundamental, desse acolhimento, porque muitas das coisas que a gente conversa e que a gente orienta não são exclusivas da fisioterapia, né? Então, às vezes a mãe está mais insegura porque essa criança está dentro de casa, ou às vezes a mãe está tipo, um pouco mais nervosa, daí ela não está conseguindo acalentar tanto essa criança no colo, por exemplo, e daí a criança sente isso, se essa mãe está um pouquinho mais angustiada. Então, eu tenho tentado assim, mãe, tem mais alguém na casa que, né, pudesse aliviar um pouco? Porque, às vezes, essa mãe tá um pouco mais sobrecarregada e daí tu não vai conseguir dizer para ela, não, mas tu tem que segurar com calma. Pode ser que ela não esteja calma, pode ser que ela realmente esteja... Então, tentar envolver. Às vezes tem algum irmão mais velho, às vezes tem algum tio ou pai, né? O que eu tenho visto com esse movimento acaba que as famílias estão mais em casa, eu tenho visto que algumas mães que estão sobrecarregadas, elas têm aproveitado que esse pai está em casa, sabe? Porque às vezes a mãe que não trabalha, a mãe que ficava em casa, e daí o pai via pouco isso, né? Vivenciava às vezes pouco essa questão da terapia e do atendimento. E eu passei por algumas situações dessas, assim, que era o pai que estava, não, Júlia, eu tô deixando ela dar uma descansada, então me diz o que eu posso fazer, então vou tentar, sabe? Tô em dúvida de como que eu seguro no colo, porque eu não tô muito acostumada a segurar no colo. E daí eu comecei por esse lado, assim. Quando eu comecei a fazer essas orientações remotas, eu ia perguntando o que é a tua principal demanda hoje, né? Porque às vezes a principal demanda dele não é ela estar sem físio, né? A principal demanda é eu não sei o que fazer com ela aqui. Eu não sei o que fazer com ela em casa. Exatamente. Então, às vezes, ela é um pouco mais ampla, né? E daí vai ali. Hoje, assim, eu vejo que a gente está aí nessa segunda semana de quarentena. Tem algumas famílias que, Júlia, agora ela está um pouquinho mais calma, eu estou conseguindo que ela durma um pouco melhor, então acho que dá para eu fazer alguma coisa de físio, algum manuseio que tu ensine. Porque a gente também tem que entender o timing das famílias, né, Monique? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, ficar em casa, né, é estressante, né? O que a gente estava falando das rotinas, né? Eu sei que é muito difícil, mas tem os dois lados, né? É importante que a família crie, né, do jeitinho dela, se adapte, né? Que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Os mais otimistas de 2 a 3 meses, mas crie uma rotina, né? De repente botar a criança para dormir cedo, acorda no horário que ela está acostumada, no horário para a escola, fazer alguma atividade relacionada à escola. Tem escola que está fazendo isso, mas tem escola que não está passando atividade para casa. Aqui no Rio, algumas não estão. Eu sei se meu filho é de creche, ele não está recebendo nenhuma atividade. Poderia estar recebendo, a gente que enche ele de atividade. Eu acho que isso ocupa um pouco os pais para parar também, né, de ouvir, porque só chega notícia ruim também no celular. A gente tem que entender o que está acontecendo, tem que respeitar o que está acontecendo, mas a gente não pode surtar também, né? Então é importante que se crie uma rotina, tanto que os pais estão vendo, né? Acho que tem pais até estranhos. Eu tento, até na parte ativa, passar uma coisa lúdica, sabe? Igual hoje, eu botei uma atividade para eles desenharem algo, para mandar uma mensagem para as pessoas, de pé, para quem fica de pé e tem parapódio, né? Depois das facilitações. Eu acho que até a gente tem que ter esse olhar para não chegar para uma família que às vezes está, né, se adequando. Imagina, às vezes mora num cubículo e tá o pai, a mãe, o periquito, o papagaio, todo mundo aí. Todo mundo. Todo mundo estressado, preocupado com o financeiro, e você vai lá, vamos andar, 1, 2, 3, 4, entendeu? Tem que ter esse olhar, nessa percepção. Sei que a distância é mais difícil,
Mas a percepção, se a família naquele momento vai entender. É o que você falou, às vezes a gente vai fazer o que não é nem função da físio, mas acalmar, né? Dar uma palavra de conforto. Não, então hoje não vamos. Sim. Vamos fazer uma coisa, né, mais lúdica. Monique, daqui 15 minutos vai encerrar e daí depois a gente entra de novo, tá? Ah, tá bom. Daí tá fechando agora, falta 7 segundos e daí na sequência eu já abro de novo. Tá bom, mas eu acho que é uma coisa que me chama